pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre os 5 livros que mais me marcaram no primeiro semestre de 2020. E vamos começar por O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, que foi efetivamente o primeiro livro que eu li neste ano. Acho que eu li ele ali nos primeiros 25 dias de janeiro, porque ele não é uma leitura assim tão extensa, ele é um livro grande, mas a leitura dele em si é bem densa. Neste livro, a gente tem uma nova versão da história de Jesus Cristo, e é muito interessante pensar que o livro foi escrito por um ateu. Então nós temos uma liberdade para pensar muitas coisas aqui que nós não teríamos se tivéssemos o apego religioso em relação à história de Jesus Cristo. Pois é claro que a gente percebe uma diferença entre o ser histórico e o ser religioso histórico da figura de Jesus. Este livro aqui me marcou profundamente por muitos motivos, e um deles é justamente o autor ter não necessariamente modificado alguns fatos da vida de Jesus como a gente conhece, mas ele ter colocado esses fatos dentro da história possível, dentro de como a história realmente se deu naquela época. Já tem vídeos sobre este livro aqui no canal, inclusive a parte que para mim foi mais marcante neste livro é a morte de José. Quem lê o livro sabe do que eu tô falando. É aquele momento que tu precisa parar de ler. Não tem como continuar lendo por algum tempo depois de passar por uma cena como aquela. Um livro que eu li para a faculdade foi Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. No fim das contas, acabei não apresentando o trabalho em razão da paralisação nas aulas. Mas este livro aqui é do período romântico, muito embora a gente já tenha aqui alguns traços saindo um pouco do romantismo, pois ele tem um deboche no livro que não é típico dos heróis românticos, mas também não quer dizer que seja uma estética realista. É só um autor aparentemente cansado de um gênero já muito debatido que não quer escrever sobre um grande herói. E nós temos aqui, na verdade, um retrato bem fiel ao que nós teríamos de sociedade naquela época, naquele final de período romântico, meio para final de século XIX. Eu não gostei muito desta edição aqui porque ela tem alguns errinhos de digitação em vários momentos, então até fiquei com um receio de usar trechos do livro no meu trabalho da faculdade, porque eu não sabia se eles estavam corretamente digitados. O próximo livro é aquele livro que é o livro mais chato que a gente já leu na vida, e que é um dos maiores romances que a gente já leu também. Fogo Morto, de José Lins do Rego, é daqueles livros que definem muito da cultura brasileira. É um livro marco na história. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, e neste livro vocês vão encontrar muito da história de formação do Nordeste brasileiro, da formação de população, das divisões agrárias, das divisões sociais, de como o homem encara a natureza e como vive dentro dela. E no período histórico específico que nós temos aqui, nós tratamos de um momento de mudança social muito forte. Este livro aqui definitivamente é um dos maiores livros que eu já li na minha vida. E na divisão dele também nós encontramos personagens muito marcantes e que serão recorrentes na obra do autor, porque ele está escrevendo, na verdade, sobre o lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu. Então, tudo o que nós temos aqui é um retrato que o autor faz da própria vida e do próprio entorno dele. Durante os meses de pandemia, eu acabei fazendo alguns cursos online gratuitos que eu encontrei. Um deles foi um curso da URGS sobre contistas russos. Não necessariamente que os autores fossem apenas contistas, mas no curso nós estudamos apenas este aspecto literário deles. E um destes autores foi Tchekhov. E eu achei ele fascinante, porque mesmo sendo um autor ali do meio para o final do século XIX, nós temos nele tantas características que colocariam qualquer texto dele como se fosse escrito agora em 2020, e nós teríamos isso por verdade. Ele consegue estar muito além do tempo dele, e talvez muito além do nosso tempo agora. Neste livro aqui, eu li Enfermaria número 6, que é provavelmente uma das histórias mais importantes dele. Neste conto, que nós também temos vídeo aqui no canal, conhecemos a história de um médico que vai trabalhar na ala hospitalar que é destinada a pessoas que têm problemas mentais. E a análise que esse médico faz em relação à sociedade
e a quem efetivamente seria louco é muito marcante. E inspirada pela leitura de Chekhov, eu reli O Alienista de Machado de Assis, que são livros que foram escritos quase contemporaneamente. Então seria quase impossível dizer que um leu o livro do outro para se inspirar, porque eles foram lançados com poucos anos de diferença. Inclusive, O Alienista foi lançado antes de Enfermaria número 6, numa época em que as coisas não circulavam com tanta facilidade. Para quem não conhece, O Alienista é um conto ou novela do Machado de Assis e que provavelmente é um dos textos mais importantes da literatura brasileira. E aqui neste livro nós temos uma narrativa muito parecida com a de Chekhov, pois aqui nós temos um médico que resolve construir uma casa para tratar pessoas loucas. E no decorrer do livro nós temos mudanças em relação a esse médico, à sociedade, a como se vê essa casa, que nos traz uma reflexão muito profunda sobre como vivemos em sociedade. Machado de Assis é mais uma vez brilhante neste livro, e aqui ele consegue trazer de uma forma muito rápida e muito concisa tudo o que há na sociedade e que a gente deveria repensar. Bom, pessoal, então aqui eu falei sobre os 5 livros, as 5 leituras que eu fiz no primeiro semestre deste ano e que foram muito marcantes para mim. Até os próximos vídeos!